Bem-vindos! Finalmente nós chegamos à aula onde vocês vão conhecer como é que funciona o relatório do seu teste de perfil comportamental. Eu estou aqui com uma folha, que é um resultado também, é um dossiê, né, gente? É o teu raio-x, na verdade, né? Finalmente chegou o teu raio-x. Nós vamos apresentar para vocês hoje o perfil da Renata, o modelo do perfil comportamental da Renata, até porque durante o nosso curso a gente vai fazer muitas analogias com o perfil dela, com o meu, então nós vamos usar o dela como modo, poderia usar qualquer outro, ou poderia usar um também sem nominar, mas a gente tem aqui uma relação de confiança, de autonomia, de responsabilidade com vocês, para tornar isso muito mais prático, então nós vamos utilizar o dela, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem nesta folha que está aparecendo no vídeo para vocês? Nós temos o nome, a idade, a função, a profissão, se você colocou o e-mail, e aí uma circunferenciazinha com 2, 3 ou até uma letrinha. Nesse caso, aparece uma. O que quer dizer esse círculo aí? Comunicadora e executora, que são os dois principais perfis da Renata. Aí a gente vem logo abaixo, ele coloca em primeiro executora, comunicadora, por quê? Porque na reguinha, onde nós temos as cores, e as cores, elas representam aqui os perfis. Todo o material, quando vocês olharem o colorido, ele está representando o executor é vermelhinho, o comunicador amarelinho, o planejador o verde e o analista o azul. Então, essa régua representa o gráfico, ou seja, a quantidade de tempo que nós estamos em cada modo de perfil comportamental ou em cada característica de perfil comportamental. No caso específico que está aparecendo aí, a Renata, ela está 37,95% do tempo dela no modo executor. Aqui eu não vou detalhar o que significa cada característica, porque vocês já devem ter visto característica na aula anterior. Nós vamos apenas interpretar o teu resultado. E importante, nas nossas aulas ao vivo, a gente vai fazer a análise dos perfis e você, estando com a gente, pode inclusive fazer junto conosco a análise do seu, tá bom? Vamos lá. Então, Renata, 37,95% do tempo dela ela é executora. Em segundo, ela é comunicadora, 32,29%, é uma diferença pequena, mas significativa. Depois ela está em 16,14% do tempo dela no modo planejador e 13,63% no modo analista. Depois, aí vem uma descrição das características. Em 4 ou 5 linhas tem a descrição do que é ser executora comunicadora. Então é importante que você leia e veja se você se identifica com essa característica. É uma característica padrão de acordo com a intensidade que existe dos seus tipos psicológicos. Depois que você lê, veja com carinho, com cuidado as palavras que são importantes e aquelas que mais descrevem você e assinale. Depois você tem as subcaracterísticas, ou seja, são aquelas palavrinhas-chave. No caso específico aqui, ela é uma pessoa determinada, ela tem autoconfiança, ela é independente, ela é entusiasmada, enfim. Olhe para essas palavras e reflitam. Essa palavra me descreve? Qual mais? Qual menos? Faça essa reflexão neste momento. Depois disso, você vai ter a parte das habilidades básicas. As habilidades básicas, ela descreve em uma frase bem resumida a junção desses 4 perfis, mas sobretudo dos 2 primeiros. Você lê também e identifica. Isso tem a ver, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. E faça essa reflexão.
Depois das habilidades básicas vem um descritivo bem maior, né? Que fala das suas habilidades comuns. O que você, como é que você age, como é que você faz, no que você acredita, o que você entende, fruto dessa junção também desses dois perfis de comunicadora e executora. Feito isso, nós vamos ver a distribuição dos fatores positivos e negativos. Eu quero que neste caso aqui vocês fiquem focados muito tempo, porque senão é o mais importante desse relatório. Esses fatores, ele traz um percentual de quanto você fica nos aspectos mais positivos e mais desenvolvidos em você do teu perfil. Então veja que no exemplo da Renata, ela tá 78%, ela utiliza 78% do executor, ela utiliza de forma a aplicar o melhor do perfil. E somente 19,4% ela está deixando de utilizar as habilidades que são do perfil, mas que ela poderia estar utilizando mais, ela está deixando de utilizar. Então é assim também para as outras características, isso vale tanto para o comunicador, como quando tiver um maisinho, significa quanto você está utilizando daquelas características a seu favor. Quando tiver o menos, são habilidades e são características que você precisa desenvolver um pouco mais, que você não está desenvolvendo e aplicando tanto ao seu favor, tá? Então são pontos de atenção e desenvolvimento que a gente também falou nas primeiras aulas de perfil a perfil. O que é importante? Quando você olhar para isso, relembrar, se você quiser voltar lá atrás e olhar o que é quando eu não estou utilizando o meu melhor. E fazer essa observação. É só 10%, é só 15%, então eu estou usando o meu, por exemplo, no comunicador, ele é um entusiasta, mas se o comunicador está no momento que ele não está entusiasmado, é porque ele não está levando esse entusiasmo da melhor forma, que é o melhor do perfil. Então ele deve estar num potencial maior de negativo, tá claro? Então é isso, mas não é um ponto de atenção agora, porque a gente vai detalhar ainda, o relatório vai trazer a habilidade para vocês conhecerem, ok? Aí depois disso vem uma série de indicadores situacionais. O que são os indicadores situacionais? Eles retratam o momento que você está ou estava quando você respondeu o perfil. Então, por exemplo, quando eu olho para o indicador energia, o que significa energia? Energia significa o combustível, é aquilo que me dá o combustível para fazer algo. Olhando para o caso aqui da Renata, ela está com a energia normal alta, então ela tem uma boa energia para executar projeto que seja, o que quer que seja. Como ela já é uma executora, então imagina uma executora que já é alguém que sai fazendo, que gosta de realizar, que busca fazer atividades com uma energia alta. É bem bacana de se cruzar e de se comparar. Mas também isso é só um gostinho, que a gente vai falar sobre isso nas nossas aulas ao vivo. Então vocês têm na sequência uma série de indicadores situacionais, né, que pontua aí o quanto é que vocês estão. Então se está alto, se está muito alto, se está normal alto, e cada um deles tem o descritivo para vocês detalhado do que significa. Agora a gente vai ver a interação com o meio ambiente. O que significa a interação com o meio ambiente? Significa como é que está o teu perfil, aonde você se relaciona, com o ambiente onde você se relaciona, como o meio gostaria que você estivesse e como você está se adaptando a essa situação. Obviamente
que a questão do meio, ela está relacionada a como você respondeu o questionário lá atrás. Existia uma série de questões onde você respondeu como é que você acha que os outros te veem, como que o meio te vê. Então, esta resposta que você deu, ela está retratada aqui agora, neste gráfico de interação com o meio ambiente. Então, ele é representado por alguns símbolos. O azulzinho é o teu perfil atual. O vermelhinho, que é um quadradinho, é como é que o ambiente, o meio gostaria que você fosse. Ou que você respondesse sobre o teu ângulo. Tá? Ou como é que o meio está te exigindo, o que é que o meio exige de você. E o triângulo é como é que você está se adaptando, fazendo um movimento para se adaptar a este meio. Então, quando eu olho aqui para o perfil da Renata, o que a Renata tem? Ela é uma executora. Vejam que ele é dividido em 4 linhazinhas, em 4 quadradinhos. O meio, né, a Renata, nesse caso ali, ela está no executor do meio para cima. Ou seja, é um perfil alto de execução. E aí, tanto o perfil de meio como o perfil de adaptação, eles estão caminhando juntos, ou seja, há uma integração de que o meio está adequado ao que ela precisa e ao perfil com o qual ela hoje está. Aí nós vamos ter o comunicador. O comunicador, o perfil dela também é acima, do meio para cima, não tanto quanto o executor, mas ele está acima. E vejam que o quadradinho, no caso dela, está um pouquinho para baixo. Isso significa o quê? Significa que o meio não está exigindo tanto dela. Então, embora seja sutil a diferença, mas o meio não exige que ela se adapte tanto, ela está mais ou menos em linha. Em contrapartida, quando a gente olha para o planejador, a gente vê que o planejador ele está abaixo, ou seja, é uma característica que ela usa menos, e a adaptação, ela vem num movimento de se adaptar porque ele está integrado com o perfil dela, com o perfil atual dela, porém, o meio não está exigindo tanto. Ele está um pouquinho para baixo, mas o meio não está exigindo tanto. A gente poderia ter um perfil aqui onde o vermelhinho tivesse todo para cima. E o que ia acontecer nesse caso? Ele iria exigir um esforço maior da pessoa para ela poder utilizar aquelas características que ela não tem, como é o caso desse caso aqui do planejador, mas o meio não está exigindo, o perfil dela está mais ou menos adequado. Já no analista, existe uma exigência do meio maior. Tá? O perfil dela atual é para baixo e ela está fazendo, olha que interessante, ela está fazendo um movimento muito grande para se adaptar ao que o meio exige. Então, ela está caminhando em direção a isso. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem prático para vocês, muito embora na nossa aula a gente vai trabalhar essa questão dos exemplos para vocês terem clareza do que significa isso. No caso deste perfil, um perfil executor e comunicador, ele não se atenta a detalhes. Então, pode ter aqui uma característica em que este perfil esquece com frequência das coisas, esquece de datas, de pagamentos. Então, o próprio meio fala, pessoa, Renata nesse caso, tem tal data, você precisa se organizar melhor, você precisa se regular melhor, se organizar mais. Então, ela já está fazendo esse movimento para ter essa necessidade e adaptação ao que o meio está pedindo.